Muito bem, meus queridos. Hoje nós celebramos a Epifania do Senhor. Nós estamos dentro do tempo do Natal, um tempo até curto, não é? Se nós pensarmos os outros tempos litúrgicos dentro da nossa igreja, mas dentro deste curto tempo, nós temos festas grandiosas, não é? Que servem para a nossa edificação. Nós iniciamos com a solenidade do Natal do Senhor, passamos pela Sagrada Família, temos o que nós celebramos hoje, que é a Epifania do Senhor, e nós encerramos com o batismo do Senhor. Tudo dentro desse arco temporal do Natal, não é? E cada um com a sua importância, para nos ensinar a vivenciarmos este momento. E qual é o momento que nós estamos vivendo? Experimentando dentro da liturgia da igreja um Deus que se manifesta, um Deus que se faz presente, um Deus que na plenitude dos tempos assumiu a nossa humanidade, um Deus que se fez semelhante a nós. O Verbo se encarna, assume a fragilidade humana para nos salvar. É isso que nós celebramos, Epifania, palavra que quer dizer manifestação. Então nós celebramos a manifestação plena do Senhor que se dá no evento da sua encarnação. Deus que se manifesta. Teofanicamente, da manifestação de Deus mesmo, nós temos esse evento supremo que é o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, onde é o próprio Deus, não é Theos, que se faz presente. Mas no decorrer do ano nós vamos ver que em vários momentos narrados nos evangelhos nós temos também a manifestação de Deus, não é? No batismo do Senhor, nós vemos a Trindade que se revela, não é? No Filho que é batizado, no Espírito que desce em forma corporal de pomba, e na voz que se ouve da nuvem dizendo: "Este é meu Filho amado". Nós temos nas bodas de Caná também essa manifestação do poder e da ação de Deus, não é? No milagre realizado por Jesus. Nós temos na transfiguração lá no Monte Tabor também essa manifestação, essa teofania de um Deus que se faz presente. Mas, meus queridos, nós temos que nos ater ao Deus que se manifesta também em cada dia, em cada momento da nossa vida, e que por vezes nós deixamos passar, eu diria batido, não é? Ou não prestamos atenção. Deus que ainda hoje se manifesta a cada um de nós. A primeira leitura de hoje nos traz um trecho do finalzinho do livro de Isaías, não é? E no contexto nós temos aqueles que foram exilados para a Babilônia, estão regressando para Jerusalém, para a Judeia, estão voltando para casa. Ao chegarem, eles encontraram Jerusalém destruída, o templo destruído, uma cidade abatida, desolada, havia pobreza. Começaram a reconstruir o templo, mas devido à falta de dinheiro, às preocupações com outros povos que poderiam invadir novamente a Judeia, a reconstrução do templo estava demorando. O povo estava desanimado. Isaías então escreve para dar ânimo àquele povo, não é? E ele escreve de maneira bonita, falando dessa cidade que é chamada cidade de dois sols, não é? Porque, pois ela estando no alto dos montes da Judeia, ela recebe a luz solar desde o nascer do sol até quando ele se põe.
E é uma imagem bonita, porque o autor, como um poeta, ele vai dizer que vai chegar o tempo em que não será necessário mais sol, porque o Deus será a luz eterna de todos. Eu acho que essa parte não está aí no versículo que nós lemos, porque só vai até o 6, não é? 1 ao 6 de Isaías 60, mas lá no versículo 20 e 21, Deus será o sol, a luz eterna a iluminar Jerusalém. Sabe que essa profecia também é para nós, não é? Porque aquele povo que andava em trevas, aquela cidade que estava sombria, também pode ser cada um de nós. Na nossa história, na nossa vida, certamente que nós, em algum momento, viveremos esse tempo sombrio, não é? Viveremos esse tempo de trevas, porque por vezes nós poderemos ser afligidos por aquilo que nos causa dor, sofrimento. Por vezes, isso vai acontecer a cada um de nós, não é? Nós não somos donos do nosso destino, nem sequer um segundo ou um minuto além desse que estamos vivendo, nós somos capazes de dizer, é assim que vai acontecer. Somos limitados, não é? Porque por nós mesmos se nós decidíssemos a nossa vida, nós diríamos, não vou sofrer. Não quero dor, não quero desamor, não quero ódio, não quero guerra. Mas não cabe a nós, no final das contas, não é? Decidir sobre isso. Claro que nós temos a nossa parcela de escolha, de decisão, mas na maioria das vezes nós somos condicionados ao que as nossas relações, o que os acontecimentos podem levar da nossa vida, e até pela própria natureza da vida, não é? Como hoje, quando nós vemos a família da Dona Maria se despedindo, nós notamos que nós não comandamos nada. Nós somos, por vezes, refém da própria vida e do destino, não é? Ao qual todos nós caminhamos. E nesse momento de trevas e nesse momento sombrio, é bom a gente lembrar dessas palavras de Isaías, não é? Que Ele é o sol que ilumina, Deus é o sol que ilumina as trevas e esses momentos sombrios. Porque é muito fácil nós cairmos nessas tristezas e nessas dores e sozinhos não sermos capazes de nos levantar. Mas quando nós estamos em Deus e com Deus, é Ele que dá o conforto e ilumina nossas trevas, as nossas fadigas, os nossos sofreres, para nos dar força para retomar a nossa vida, para caminharmos. São Paulo, na segunda leitura de hoje, ele fala da sua experiência com Deus. Ele fala que ele foi chamado a fazer parte dessa obra maior, dessa ação de Deus para com todos nós. Deus quis nos salvar e elaborou todo um plano de salvação, e nesse plano estava, na plenitude dos tempos, Deus, o Verbo, se encarnaria, nascendo no seio de Maria, e daria a sua vida por cada um de nós. E Paulo estava incluído nesse projeto enquanto ele foi chamado para pregar, para levar a palavra que antes era destinada somente ao povo de Israel, agora também tem destinação a todo o universo, a todo mundo, não é? E graças a Deus por isso, porque chegou até nós, porque nós não somos judeus, não é? Nós somos descendentes mais dos pagãos, não é? Dos gentios. Mas Deus quis que essa graça nos alcançasse. A sua palavra chegasse também a cada um de nós.
E São Paulo foi um grande difusor disso. São Paulo foi um grande pregador, incentivador, levou a palavra principalmente aos gentios, aos pagãos, fez com que ela chegasse até nós. E ele lutou para que essa palavra fosse destinada a todos, a todos. São Paulo escreve essa carta aos Efésios, provavelmente preso, não é? Já prisioneiro, provavelmente já se preparando para o martírio da sua vida. E é impressionante ver o cuidado que ele tem, mesmo nessa situação de cativeiro, em escrever às suas comunidades para exortar, escrever para incentivar a caminhada, escrever para dizer, ó, sigam, tentem viver mais a sua espiritualidade, busquem mais as coisas de Deus, prestem atenção na sua vida, em como é que vocês lidam com seus relacionamentos, na criação dos seus filhos. É bonito ver esse cuidado de Paulo, mesmo distante, com seus sofreres, com seus problemas, não é? Preso, em cativeiro, talvez já sabia que em algum momento ele perderia a vida por causa do Evangelho. Mesmo assim, a preocupação para com os outros, para com aquelas comunidades onde ele passou, onde ele fundou. E aí nós poderíamos nos perguntar também, não é? Diante dessas realidades, será que nós temos o cuidado com a salvação daqueles que são próximos a nós? E eu nem estou falando daqueles mais distantes, não é? Será que nós temos o cuidado com a salvação, com aqueles que estão próximos a nós? Ou seja, será que a gente já se perguntou, olha, o caminho que meu filho está tomando, minha filha, meu sobrinho, minha irmã, meu marido, minha esposa, será que esse caminho que essa pessoa está tomando vai levar aos céus? Vai levar à salvação? O que eu posso fazer? Será que a minha conduta, será que a minha vida está facilitando com que a outra pessoa vá para o céu? Será que, pelo contrário, muitas vezes nós agimos pelo contrário, não é? A nossa conduta, a nossa cobrança, às vezes não ajuda com que o outro chegue ao céu. Mas é um questionamento que nós devemos fazer. Eu estou contribuindo para que aqueles que são próximos a mim encontrem Deus, tenham um caminho de salvação? Qual que é a minha parte? Olha, Paulo nos dá esse grande exemplo, o cuidado que ele tem para com os outros, não é? Mas e nós? Sabe que por vezes nós temos preocupações, principalmente com os nossos filhos, mas são preocupações que por vezes só ficam nesse campo da materialidade, não é? A gente se preocupa se nossos filhos vão estudar, vão se formar, vão ter um bom emprego, de repente ter um bom casamento, um bom relacionamento, ter um namoro bom. Mas será que nós estamos preocupados se eles vão alcançar a salvação? Será que nós estamos preocupados para além desta vida, para que nossos filhos tenham essa destinação que nós queremos, que é uma vida em Deus? É um cuidado que nós devemos pensar. Nós devemos pensar. Hoje, o evangelho de hoje, que é próprio de Mateus, só tem Mateus. Nós temos essa narrativa interessante e até bonita, não é? Pelo seu objetivo de nos catequizar, falando sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, e vem até ele, vindos do Oriente, a figura dos magos. Eu não vou aqui me adentrar no que significa magos ou nos presentes, não é? Mas eu quero dar ênfase nessa perspectiva, não é? Veja que esses magos vindo do Oriente, de uma terra distante, veem um sinal, uma estrela, uma luz,
e reconhece que é Deus, que é o Rei do Universo, se deslocam de uma terra distante para irem de encontro àquele que eles reconheceram como a luz que iluminaria suas vidas, para adorá-los. Se deslocaram, se desapegaram, se despojaram, fizeram uma viagem longa, não é? Não tinha Uber, não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha trem. Eram de a pé, de camelo, de burrinho. E fizeram toda essa trajetória na esperança de encontrarem aquele que era a luz do mundo. E do outro lado nós temos a figura de Herodes, os escribas, os sacerdotes, que eram pessoas a quem as promessas eram destinadas, não é? Eles eram judeus. Eles sabiam das profecias, conhecia até onde o Messias nasceria, sabia que era lá em Judá, que era em Belém, que era na cidade do rei Davi, sabiam de tudo isso. Mas o que eles fazem? Não se desapegam, não se locomovem, continuam no mesmo lugar, estáticos. Conhecia a palavra de Deus, conhecia a profecia, sabiam até onde o menino nasceria, mas não movem uma palha para irem ao encontro de Deus. Meus queridos, nós devemos fazer também este reconhecimento, eu diria, da nossa vida, para que pudéssemos nos perguntar: com quem será que eu me assemelho mais? Talvez eu seja um daqueles magos que vieram do Oriente, talvez eu seja um sacerdote, talvez eu seja o próprio rei Herodes, não é? Será quem eu sou nessa história? E isso definirá, não é? A minha história e o que eu busco. Veja, aqueles sacerdotes estavam ali, conheciam as Escrituras, os escribas conheciam as Escrituras, ouviam a lei todo sábado, toda vez que se reuniam, como nós aqui hoje, não é? Nós vamos às missas, às celebrações, nós ouvimos a palavra de Deus, sabemos o que Deus quer para a nossa vida, sabemos onde Ele nasceu, sabemos do seu querer para a nossa salvação. Mas será que nós nos deslocamos? Será que nós nos saímos do nosso eu para ir ao encontro de Deus? Será que nós deixamos as coisinhas da nossa vida para encontrar a vida verdadeira que é Deus? É algo que nós precisamos pensar. Será que nós não estamos tão enraizados e focados só naquilo que a gente consegue perceber de nós mesmos e esquecemos de ir ao encontro daquele que é maior do que nós, de um Deus que se manifesta? Sabe, meus queridos, Deus se manifesta ainda hoje, mas será que nós estamos indo verdadeiramente ao seu encontro? Será que nós estamos percebendo as suas manifestações de maneira verdadeira? Ou por vezes nós somos como Herodes, que fingimos querer adorá-lo e de repente nós queremos matá-lo de alguma forma, não é? Poderíamos dizer: eu nunca faria isso, mas queridos, por aí nós temos muita gente que o faria. Claro, não de forma literal, mas no jeito de agir vai matando Jesus. No jeito de pensar vai matando Jesus. Eu tenho muito medo e muita preocupação, principalmente em certas interpretações da Bíblia, onde nós vemos claramente
matar Deus, matar o que significa e quem é Deus, pouco a pouco, paulatinamente, várias interpretações bíblicas que tentam minar, diminuir o poder de Deus. Como quando nós vemos as questões dos milagres, tentar achar qualificações científicas para explicar aquilo que é sobrenatural, não é? Quando Jesus multiplica os pães, em vez de ver o poder de Deus que consegue multiplicar aquilo que é matéria, preferem achar uma explicação humana e minar o poder de Deus, não é? Quando nas bodas de Caná se narra que Jesus transformou água em vinho, preferem buscar uma qualificação científica para dizer que isso tem uma simbologia e talvez não tenha sido desse jeito. Quando diz que Jesus andou sobre as águas e chamou Pedro também para andar sobre as águas, mas foi uma maneira simbólica. Essas formas tentam matar o poder de Deus. É preciso que nós tenhamos esse cuidado, não é? Para que a gente não caia nessas ciladas, para que a gente renove sempre em nós Jesus Cristo, que se manifesta ainda hoje, que se faz presente. Meus queridos, neste tempo do Natal, nesses momentos em que nós vivenciamos essa espiritualidade de um Deus que se fez presente, é preciso que a gente volte esse olhar, não é? Para o menino da manjedoura, para aquele que assumiu a nossa humanidade, veio na fragilidade de uma simples criança para nos mostrar, não é? Que nós, também na nossa fragilidade, nas nossas limitações, nós somos capazes de crescer, de sermos melhores que nós somos, porque nós temos como patamar, como imagem a chegarmos o próprio Cristo. É Ele a imagem do homem ideal, é Ele a imagem do homem e mulher a qual nós fomos criados. Então é nele que nós devemos espelhar a nossa vida, para que possamos ser verdadeiramente o que Deus quer para cada um de nós. Vamos pensar sobre isso. Sim ou não? Sim. Tudo começa com pensamento, não é? De repente isso vai iluminando as nossas vidas. Vamos pedir que o Senhor seja essa luz e esse sol a clarear a nossa vida, a nossa família e tudo que nós somos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.